Oi para você que, assim como o nosso convidado de hoje, tem mais ou menos 32 GB de memória interna, isso sem contar a memória externa que ele carrega nessa mochila. Essa aqui, ó. Me ajuda, PVC. Quantos quilos tem isso, PVC? Às vezes tem 9. Quanto? Às vezes tem 9, às vezes 12, 9. depende do dia. Agora, por exemplo, o que a gente pode encontrar aqui só para o Assim, pessoal aqui tá matar prático. a curiosidade? Aqui tá prático. Então o Almanac do Flamengo tá judiado. Eu sei que tá judiado. Outro dia o Lúcio de Castro me sacaneou no ar, porque no bate-bola eu mostrei o meu Almanac do Flamengo e falei assim, mas tá sacaneado. Só que eu tenho um arquivo meu aqui, na minha casa. Esse aqui vai bater. Ah, detalhe, eu tô na casa do PVC, tá, gente? Acho que o lugar mais longe que eu já cheguei, o ápice da minha carreira. Muito obrigado por me receber aqui, viu? Aqui é o bairro da Vila Romana, em São Paulo. Há mapas da cidade de 1924 que dizem que aqui é Vila Romana e não é Lapa. Minha mulher fica maluca se fala que é Lapa. Mas assim... Não pode, viu, gente? Vila Romana é um bairro pequenininho que fica entre a Lapa... Não foi na Lapa o ápice da minha carreira, então? Não, foi na Vila Romana. Ah, então tá bom, obrigada. Só para entender com quem que a gente está falando, quantas Copas do Mundo no currículo, PVC? Vou pra quinta, Vai pra se Deus quinta? quiser. Começou tem pouco tempo, né? 24 anos, pouco tempo, 24 anos, né? Eu queria muito ser jornalista esportivo quando eu tinha 14. 14. Então 24 já foi tarde. Então. 14 é 1983, eu sou de agosto. Então eu cobri a primeira Copa com 24, eu ia fazer 25. Aí, com 14, eu não falava pra ninguém. Eu era um garoto muito tímido. Quando eu comecei a esboçar, falar isso, eu via que eu era muito tímido e que não podia ser jornalista sendo tímido. Aí como é que superou? E depois que eu não ia ganhar dinheiro, que essa parte é verdade. É mais verdade, pelo menos. Aí quando eu realmente decidi que eu ia fazer jornalismo, em 86, eu tinha meio decidido, mas assim, numa conversa com a minha mãe, no dia da decisão de terceiro e quarto lugares da Copa de 86, França e Bélgica, eu meio que decidi que eu queria viver 7 dias por semana, em vez de trabalhar 5 para viver 2. Certo. E aí eu resolvi que eu ia fazer jornalismo. 5 Copas do Mundo, 4 até aqui, vai pra quinta. Nenhuma como essa, né, PVC? É assim, é uma faca de 2 gumes, né? Tem uma coisa que é, putz, vou viajar para não sei onde para fazer a Copa. Putz, isso não é bom? É legal demais. Ah, tá. É legal demais. Tem outra que é cobrir em casa. E eu queria cobrir em casa fora de casa, porque Copa do Mundo exige uma imersão. E eu falava isso em casa, 4 anos atrás. Copa do Mundo do Brasil, eu não quero estar em São Paulo, não. Quero estar fora de São Paulo. E você não vai estar aqui em São Vou Paulo? estar em Teresópolis a maior parte do tempo. Venho para São Paulo, para o jogo da seleção, para o amistoso contra a Sérvia, para a abertura contra a Croácia, mas eu vou estar imerso em Teresópolis. O que é muito bom, porque assim, muito bom estar com a família, mas se eu estou cobrindo a Copa do Mundo e está todo mundo numa pilha e eu vou comprar carne no açougue, pão na padaria, tem uma coisa que me tira o foco. Então é bom estar fora. Você é a favor da concentração? Eu sou a favor da concentração. Nesse aspecto, sim. Você sempre foi a favor da realização da Copa aqui ou não? Eu fui contra até a aprovação. A partir dali eu achei, e eu falei isso várias vezes, que passou a ser oportunidade. Oportunidade inclusive para a gente fazer matéria, para denunciar o que estivesse errado. Passou a ser oportunidade. Não adianta eu ficar discutindo, não tem que ter Copa no Brasil. A Copa foi aprovada em 2007. Adianta você aproveitar a oportunidade. O meu papel é ser jornalista. Então é dizer que Cuiabá foi escolhido por questões políticas, é dizer que tem superfaturamento em Brasília. Você sabe por que Goiânia ficou fora, por exemplo? Eu sei que Goiânia foi assim. A escolha do Centro-Oeste, os inspetores da FIFA foram para Goiânia de manhã, no mesmo dia foram na hora do almoço para Campo Grande, chegaram em Cuiabá às 5 da tarde e viraram à noite levados para uma festa numa fazenda na região do Pantanal. Então, isso aconteceu. Isso eu relatei na época. Então, isso indica um pouco como foi política a escolha de Cuiabá. Não significa que Cuiabá não pudesse ser. Cuiabá hoje não deveria ser, porque Cuiabá fez uma
um monte, 56 obras, e não ficaram prontas. Isso é uma outra questão. A gente pode discutir por que a Copa do Mundo no Brasil tem que ter o Amazonas. Eu não acho errado ter o Amazonas. Eu não acho, porque eu acho que o Brasil tem que mostrar a Amazônia. Qualquer lugar que você queira fazer futebol a sério no Brasil, você faz. Dá trabalho, mas faz. Agora, não é que está havendo trabalho para fazer. Houve uma série de questões políticas que envolveram a Copa do Mundo. E nesse sentido, alguém especificamente envolvido na organização te decepcionou em especial? Na organização, não. Na organização, não. Vou dizer que eu fiquei desapontado com o Ronaldo. O Ronaldo não é um cara que nunca tivesse a ideia de que fosse um cara para ser o cara que fosse reorganizar o futebol brasileiro. Não é esse o papel dele. Então era o que você já esperava, então? Eu acho que tem oportunismo. Tem oportunismo. Na verdade, no fundo, tem oportunismo de todos os lados. Todo mundo está meio mamando na teta da Copa. A Copa do Mundo virou uma Copa sem pai. Ninguém é pai da Copa. Porque o pai da Copa era o Ricardo Teixeira, que renunciou. Estava errado o pai da Copa ser o Ricardo Teixeira. Mas é errado a Copa ficar sem pai. O pai da Copa era o Ricardo Teixeira e o Lula. Hoje não tem nenhum dos dois. Tá órfã? Ela ficou órfã. Ela ficou órfã com todo mundo dando pancada. É verdade. No fundo é isso. E vai virar o quê? Essa Copa órfã? Eu estou falando antes da Copa acontecer. O que evidentemente pode jogar contra mim. Porque pode ser o contrário do que eu vou dizer. Mas o que eu acho é que no fundo, a Copa vai ser legal. A Copa vai ser legal. Eu sempre achei isso. A Copa, no mês da Copa, vai ser uma festa. Imagina a festa. Não é imagina a festa, mas vai ser uma festa. Acho que tem uma parte de gringo que vem pra cá e vai reclamar de coisas daqui. Mas também tem uma parte de gringo que vem pra cá e vai casar com uma mulata em Fortaleza. E o lado bom, porque a gente separou alguns dados aqui, por exemplo, em 30 dias a expectativa é que os turistas deixem 7 bilhões. Aí você olha a contrapartida. Só em estádio o Brasil já gastou mais de 8 bilhões, não é isso? Aí a gente ainda tenta, 700 mil empregos gerados, está aqui alguns em condições muito aquém do ideal, tanto que já morreu gente, 8, se eu não me engano já é o dobro do que aconteceu na África. Talvez seja mais preciso o número, mas é o dobro. Mas por aí, um pouquinho mais que o dobro. 140 bilhões movimentados de 2010 a 2014. Claro que vão ficar alguns legados. Como você disse, vai ser uma festa na época. Mas dá para convencer de que foi uma boa mesmo, PVC? Eu acho que foi ruim pela maneira como foi o processo. Eu acho que o processo foi conduzido de uma forma errada. Desde o princípio. Desde o jogo do Haiti, que foi o que aproximou o Ricardo Teixeira do Lula. E aí a Copa passou a ter 2 donos, sendo que um dono era um só, que era o Ricardo Teixeira. Então, esse processo está errado. Aí, em 2007, 2008, quando o Ricardo Teixeira diz que a Copa vai ter majoritariamente dinheiro privado, eu vou ser generoso, ninguém pensou, talvez nem ele, estou sendo generoso, o Brasil tem um legado, tem uma história da construção dos seus estádios que aconteceu sob uma ótica fascista. Os estádios brasileiros são públicos. Onde são públicos? Na Itália. Mussolini construiu 99% dos estádios da Itália, menos o Estádio Olímpico, que foi construído com dinheiro público em 60 para a Olimpíada. Onde é estádio público? Em Berlim, que é nazista. A lógica tinha que ter sido inglesa, ou seja, o Brasil isso me incomoda. Assim. O Brasil reclamou durante 30 anos que os estádios brasileiros eram puleiros. Quando começou a reformar, você fala assim, os estádios agora são as novas arenas, são horríveis. Não são. Não, o Brasil precisava de estádios novos. Precisava muito. Como a Inglaterra precisava em 1990, quando colocou à disposição dos clubes uma linha de crédito e determinou que no período de 4 anos tinha que ter os estádios no nível A. Mas eu não tenho dinheiro. Tem, tá aqui, ó. Você se adapta a essa e essa condição e você vai ter acesso a essa linha de crédito que o governo colocou. Só que você vai devolver o dinheiro. Aí os estádios iam ser reformados pela iniciativa privada. Aí seriam.
os estádios públicos. Aí você ia licitar, com esse tempo, você ia licitar, você ia entregar para a iniciativa privada e o cara que ganhasse a licitação ia reformar o estádio. Ele ia ter o ônus, para depois ter o bônus. O que aconteceu aqui? Você reforma o Maracanã, anuncia que vai ser uma PPP, parceria público-privada, e não acha o parceiro privado, o governo determina que vai fazer todo o investimento público, faz o investimento e depois licita, para entregar para a iniciativa privada administrar. Aí não, peraí. E no meio desse caminho todo? Então, no meio do caminho tem uma porção de coisas que a gente sabe que acontece, uma série de coisas. Construção de estrada, construção de escola, construção de hospital. E não é só no Brasil. Não é só no Brasil que tem corrupção. Uhum. E não é só em estádio que tem corrupção. Corrupção é um mal do mundo.